Nabucodonosor, um rei da Babilônia. Nabucodonosor II, também conhecido como Nebucadnezzar, foi um dos mais notáveis reis da antiga Babilônia. Nabucodonosor era um rei poderoso. Ele subiu ao trono em 605 a.C. e rapidamente se destacou pela sua liderança e ambição. Ele governou a Babilônia há muito tempo, durante um período de grande prosperidade e expansão. Sob o seu comando, Babilônia tornou-se um centro de poder e cultura. Era conhecido pela sua força e inteligência. Nabucodonosor não era apenas um guerreiro, mas também um estrategista brilhante e um administrador eficaz. Ele queria fazer da Babilônia a maior cidade de sempre. Com uma visão grandiosa, ele iniciou vários projetos de construção que transformaram a cidade. Ele construiu enormes muralhas ao redor da cidade. Essas muralhas não só protegiam Babilônia de invasores, mas também simbolizavam a sua força e poder. Ele construiu magníficos palácios e templos. Entre as suas obras mais famosas estão os Jardins Suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Nabucodonosor era um rei orgulhoso. Ele acreditava firmemente na sua capacidade de governar e na grandeza do seu reino. Ele acreditava no poder dos seus deuses. A religião desempenhava um papel central na sua vida e nas suas decisões como governante. Ele pensou que o seu reinado duraria para sempre. Com a sua confiança inabalável, ele não via fim para o seu domínio. Ele fez da Babilônia a inveja do mundo. A cidade era conhecida pela sua beleza, riqueza e avanços tecnológicos. Pessoas de todos os cantos vinham ver o seu esplendor. Babilônia atraía comerciantes, diplomatas e viajantes de terras distantes. Mas o orgulho de Nabucodonosor seria em breve a sua ruína. A sua arrogância e confiança excessiva levaram-no a subestimar os desafios e inimigos. A sua história lembra-nos que até os mais poderosos podem cair. A queda de Nabucodonosor serve como um aviso sobre os perigos do orgulho e da hubris. Nabucodonosor criou coisas incríveis. Ele construiu os famosos Jardins Suspensos da Babilônia. Estes jardins eram uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Eles foram construídos em altos terraços. A água era bombeada para eles. Os jardins tinham lindas plantas e árvores. Ele também construiu o grande zigurate de Etemenanque. Este zigurate era uma enorme torre de templo. Era dedicado ao deus babilônico Marduk. Estas estruturas mostravam o poder de Nabucodonosor. Elas mostravam a sua riqueza. Elas também mostravam as suas habilidades arquitetônicas. O povo da Babilônia ficou maravilhado com as suas criações. Nabucodonosor era um guerreiro habilidoso. Ele levou seu exército a muitas vitórias. Ele conquistou muitas terras. Ele expandiu o Império Babilônico. Uma de suas vitórias mais famosas foi a Batalha de Carquemis. Nesta batalha, ele derrotou os egípcios. Esta vitória deu-lhe o controle de importantes rotas comerciais. Isso tornou a Babilônia ainda mais rica e poderosa. Os inimigos de Nabucodonosor o temiam. Seus exércitos eram grandes e bem equipados. Ele usava carros de guerra, cavalaria e soldados de infantaria. Ele era um mestre na guerra de cerco. Ele podia conquistar qualquer cidade. Nabucodonosor também conquistou Jerusalém. Jerusalém era uma cidade sagrada para o povo judeu. Ele destruiu o templo da cidade. Ele levou muitos judeus como cativos para a Babilônia. Este evento foi uma tragédia para o povo judeu. Marcou o início do seu exílio. A vitória de Nabucodonosor mostrou a sua crueldade. Também mostrou o seu desejo de controlar a região. O povo judeu sofreu muito sob o domínio babilônico. Eles ansiavam por retornar à sua terra natal. Eles nunca se esqueceram da sua fé. Eles nunca perderam a esperança. Secção 5, Daniel, na Cova dos Leões. Um dos cativos judeus era Daniel. Daniel era um homem sábio e justo. Ele serviu na corte de Nabucodonosor. Ele interpretava os sonhos do rei.
Os conselheiros de Nabucodonosor tinham inveja de Daniel. Eles enganaram o rei para que ele jogasse Daniel numa cova de leões. Mas Deus protegeu Daniel. Os leões não o feriram. Nabucodonosor ficou maravilhado com este milagre. Ele percebeu que o Deus de Daniel era poderoso. Secção 6. A transformação e loucura do rei. Nabucodonosor era um rei orgulhoso. Ele governava a grande cidade de Babilônia, uma das maravilhas do mundo antigo. Ele deixou o poder subir à cabeça. Ele tornou-se arrogante. Ele acreditava que seu poder e riqueza eram inigualáveis e que ele era invencível. Um dia, ele estava a andar no telhado do seu palácio. O sol brilhava intensamente, refletindo o esplendor de sua cidade. Ele olhou para a sua cidade. As muralhas imponentes, os jardins suspensos e os templos magníficos enchiam sua visão. Ele estava cheio de orgulho, sentia-se como um deus entre os homens, acreditando que tudo aquilo era obra de suas mãos. Ele disse: "Não é esta a grande Babilônia que eu construí? Não é esta a prova do meu poder e da minha glória?" Naquele momento, uma voz do céu falou com ele. Era uma voz poderosa e inconfundível que ecoava por todo o palácio. A voz disse-lhe que ele perderia a cabeça, que sua sanidade seria tirada e ele seria humilhado. Ele se tornaria como um animal selvagem. Sua mente se deterioraria e ele perderia toda a sua humanidade. Ele viveria nos campos e comeria grama. Como um animal, ele vagaria pelos campos, longe do conforto de seu palácio. Este era o seu castigo pela sua arrogância. A lição era clara: o orgulho precede a queda, e até mesmo os mais poderosos podem ser humilhados. Secção 7. Encontrando humildade na região selvagem. O castigo de Nabucodonosor se concretizou. Ele enlouqueceu. Ele foi expulso do seu reino. Ele viveu na região selvagem como um animal. Ele comeu grama. Seu cabelo e unhas cresceram muito. Ele foi humilhado por sua experiência. Ele percebeu que seu poder vinha de Deus. Ele estava errado em pensar que era maior que Deus. Ele passou 7 anos neste estado. Foi um tempo de reflexão e arrependimento. Ele se esqueceu de sua grandeza terrena. Ele aprendeu a importância da humildade. Secção 8. A redenção de Nabucodonosor. Esta é a história de um rei que passou de um governante arrogante a um homem humilde e sábio. Após 7 anos de sofrimento e solidão, a sanidade de Nabucodonosor voltou. Ele havia sido reduzido a viver como um animal, mas este período de provação foi crucial para sua transformação. Ele olhou para o céu com um coração cheio de gratidão. Ele louvou a Deus, reconhecendo que sua força e poder vinham de uma fonte maior do que ele mesmo. Ele reconheceu a soberania de Deus, algo que antes ele se recusava a fazer. Este reconhecimento foi um ponto de virada em sua vida e reinado. Como resultado de sua humildade e nova fé, ele foi restaurado ao seu trono. A restauração não foi apenas física, mas também espiritual e emocional. Ele governou a Babilônia com sabedoria e humildade, características que antes lhe faltavam. Seu reinado tornou-se um exemplo de liderança justa e compassiva. A história de Nabucodonosor é um lembrete poderoso de que o orgulho precede a queda. Sua arrogância inicial levou à sua ruína, mas sua humildade o levou à redenção. Ensina-nos que o verdadeiro poder pertence a Deus e que a verdadeira sabedoria vem do reconhecimento dessa verdade. Nabucodonosor tornou-se um professor dessa lição vital. Mostra-nos que mesmo os mais arrogantes podem encontrar a redenção através da humildade e da fé. A transformação de Nabucodonosor é um testemunho do poder da mudança interior. A história de Nabucodonosor é um conto intemporal sobre os perigos do orgulho e o poder da redenção. É uma lição que ressoa através dos séculos, lembrando-nos que a verdadeira grandeza vem da humildade e da fé.